Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. Agora a gente vai fazer um simulado a respeito de avaliação. E por que a gente faz simulado? A gente faz simulado para a gente simular uma situação, para a gente se preparar. Não só em relação ao conteúdo, mas também para nos prepararmos psiquicamente, fisicamente até, né? Para fazer as provas. Isso tudo faz parte aí dessa preparação para os concursos. Os simulados servem também e principalmente para fixar o conteúdo, né? Para ajudar essa fixação de conteúdo, ajudar aí, colaborar no esclarecimento de dúvidas, enfim. E simulados são sempre importantes porque eles abordam uma diversidade de assuntos, de temas. Aqui hoje, por exemplo, a gente vai falar só de avaliação. Tá bom? Então vai ser um simulado com algumas questões de algumas bancas, diferentes bancas, que tratam do tema de avaliação. Esse simulado vai ajudar você a entender quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos nesse assunto de avaliação, com foco no objetivo de resultado para as provas. A gente quer mais é saber o que é que a gente sabe e o que é que a gente precisa aprofundar, não é? Então vocês vejam que isso tudo é super importante. Então, vamos lá. Antes de começarmos, já sabe que eu vou te pedir, né? Não esquece de dar o seu joinha, colocar o seu like aqui para o vídeo chegar a outras pessoas, assim como chegou para você. E o que é mais importante de tudo, escreva aqui nos comentários aquele assunto que você quer ver abordado aqui no canal para a gente poder contribuir aí com seus estudos. Belezinha? Bora lá resolver a questão? Vamos lá? Nossa primeira questão. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Vamos lá. Ó, primeira questão, 2022, Banca Fundatec, SPGG, Rio Grande do Sul, prova para analista na área de educação. Ah, professora, mas o que é SPGG? É a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão lá do Rio Grande do Sul. Belezinha? Bom, ó, sobre a prática da avaliação da aprendizagem na escola, ó, Lucchesi, um dos autores que é bastante requisitado pelas bancas no que se refere à avaliação, assume alguns posicionamentos que norteiam a sua trajetória de educador. Considerando a concepção, né, as ideias de Lucchesi a respeito da avaliação da aprendizagem, analise as seguintes assertivas. 1. Na avaliação, não é preciso julgar, mas sim diagnosticar, tendo em vista encontrar soluções mais adequadas e mais satisfatórias para os impasses e dificuldades. E aí, isso aqui tá certo ou tá errado? 2. O que realmente importa, em primeiro lugar, são os instrumentos escolhidos para avaliar, independentemente de ter uma clareza da concepção do ato de avaliar e das suas exigências. 3. A avaliação da aprendizagem é um ato rigoroso para acompanhar a aprendizagem do aluno, permitindo tomar conhecimento do que ele aprendeu e não aprendeu, e assim reorientá-lo para superar as dificuldades. E aí, quais estão corretas? Só a primeira e a segunda, a primeira e a terceira, a segunda e a terceira, a primeira, segunda e terceira. Vou dar uns minutinhos aí para você analisar e considerar aí qual seria a alternativa mais adequada. Podemos corrigir? Vamos lá? Bom, olha só. O que essa questão está querendo saber? Ela quer saber qual é a concepção, qual é o
entendimento que Lucchesi tem a respeito de avaliação de um modo geral. Então, qual é a ideia principal de Lucchesi a respeito da avaliação? Bom, primeira frase, né? Olha, na avaliação não é preciso julgar. Cuidado, porque a princípio você pode considerar, puxa, essa alternativa aqui, né? Essa frase, essa assertiva, está equivocada em relação ao pensamento de Lucchesi, porque Lucchesi fala logo no começo dos livros dele, né, na Pedagogia do Exame, então ele começa exatamente com essa afirmativa, né, de que quando se está avaliando, está se julgando. E aí você fala, puxa, mas avaliar realmente é julgar, e começa logo falando que não é preciso julgar, e sim, é preciso julgar para avaliar, né? Mas cuidado para você não cair aí numa pegadinha. Vamos ver a frase aí até o final. Então, olha, na avaliação não é preciso julgar, mas sim diagnosticar, né? Então, ele está colocando aí dois pesos. Está colocando, olha, é mais importante diagnosticar do que julgar. Mas ele não está excluindo o julgar, tá? Então, olha, na avaliação não é preciso julgar, mas sim diagnosticar, né? Fazer um diagnóstico, enxergar aquela situação da realidade como ela está, né? Ó, tendo em vista encontrar soluções mais adequadas e mais satisfatórias para os impasses e dificuldades. Quer dizer, avaliar é isso. É procurar enxergar qual é a situação para propor, né, ou para começar a analisar aí possíveis saídas. E aí, isso está correto ou está errado? Está correto, né? Está correto de acordo com o entendimento de Lucchesi em relação à avaliação, que ele fala sim, né, da avaliação diagnóstica, da importância da avaliação diagnóstica e que a avaliação tem que ter, toda a avaliação, esse caráter de diagnosticar, de olhar para aquela situação e fazer um recorte, né? Olha, o que é que está acontecendo? Está acontecendo isso? Estou vendo isso? Então, qual é a melhor solução para esta situação? Né? Qual é a melhor saída para esse impasse, para essa circunstância que a gente está vivendo aqui? Então, sim, né, essa primeira assertiva aqui está correta de acordo com o pensamento de Lucchesi. Vamos para a segunda. O que realmente importa, em primeiro lugar, quer dizer, antes de qualquer coisa, são os instrumentos escolhidos para avaliar. Olha só, até aqui você pode até considerar, puxa, realmente, né, os instrumentos avaliativos são extremamente importantes e eu preciso pensar primeiro nisso. Mas cuidado, porque o pensamento de Lucchesi não transparece isso. Ele fala sim da avaliação, ele fala da importância de se ter cuidado aí com os instrumentos avaliativos, mas ele não coloca isso como primeiro, né, como primeira questão. Até porque, de acordo com determinada circunstância, você vai usar um ou outro instrumento. O instrumento avaliativo, a ferramenta que você vai usar para fazer a avaliação, vai depender do teu olhar, do que você está procurando, daquilo que você está investigando a respeito da aprendizagem dos estudantes. Então, cuidado, porque não importa, em primeiro lugar, identificar os instrumentos. Então, olha, aqui já é uma assertiva equivocada. Mas vamos ver o resto. Olha, independentemente de ter clareza da concepção do ato de avaliar e as suas exigências, quer dizer, independente de eu saber como é que eu vou avaliar, independente de saber que postura que eu tenho em relação a ensino, a aprendizagem, a avaliação, evidente que não, porque o instrumento tem que estar em consonância
ressonância, inclusive, principalmente, com a sua filosofia de vida, né? Com a sua filosofia de encarar a educação. Como é que eu olho para a educação? É de uma maneira punitiva? É de uma maneira tradicional? Eu vou usar determinados instrumentos? E isso tudo depende de como eu vejo a educação. Então, esta segunda frase, né, a segunda assertiva, está equivocada de acordo com o pensamento de Lucchesi. Vamos para a terceira. A avaliação da aprendizagem é um ato rigoroso. Sim, né? Exige um rigor grande. O professor tem que estar atento ao que ele está fazendo e não avaliar por avaliar. Então, é sim um ato rigoroso para acompanhar a aprendizagem do aluno. Perfeito, a avaliação é isso, é para acompanhar a aprendizagem, é para acompanhar o desenvolvimento do estudante, permitindo tomar conhecimento do que ele aprendeu e do que ele não aprendeu. Ok, e assim reorientá-lo para superar as dificuldades. É exatamente isso que se propõe uma avaliação com foco na aprendizagem, exatamente como fala Lucchesi. Belezinha? Então, olha, essa terceira assertiva também está correta. Então, a gente tem que procurar uma alternativa que tenha a primeira e a terceira assertivas, né, como corretas. Quais estão corretas? Apenas a 1 não, a 1 e a 2 não, a 1 e a 3. Aqui, ó, achamos a nossa alternativa correta, a alternativa C. E aí? Difícil? Fácil? Mais ou menos? Como é que tá? Gabaritou junto comigo? Vamos lá fazer mais? Vamos aí para a nossa segunda questão? Deixa eu pegar aqui, ó. Segunda questão, 2022, Fundatec, SPGG, você já sabe o que é, né? Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, lá do Rio Grande do Sul, uma prova para analista na área de educação. Hoffman já percorre há muito tempo o caminho da avaliação da aprendizagem e nele faz inúmeras observações e reflexões sobre as práticas avaliativas em diferentes escolas. Olha, lembra, a primeira questão era de Lucchesi, Cipriano Lucchesi. Na mesma prova, a banca explora outro autor para falar de avaliação também. Ele está falando aqui da Jussara Hoffman, né? Então, olha, agora vamos ver as ideias de Jussara Hoffman a respeito da avaliação. Construiu assim sua visão teórica a respeito do assunto. Diante do referencial e considerações teóricas de Hoffman, 2021, né, um livro dela, analise as seguintes assertivas e assinale V para se verdadeiras, né, ou F se falsas. A avaliação mediadora ocorre essencialmente a partir da análise quantitativa das aprendizagens. O olhar avaliativo é complexo e multidimensional, pois se caracteriza por interpretações de diferentes intensidades e sobre as múltiplas dimensões de aprendizagem de cada aluno. Para que a autoavaliação aconteça, é necessário garantir tempo e espaço para o diálogo entre professores e alunos, para poder captar o significado do pensamento criativo e da aprendizagem reconstrutiva. Ao propor exclusivamente tarefas escritas, o professor tem condições de compreender se o aluno está ou não se desenvolvendo integralmente. E última frase: o processo da avaliação se destina a observar, refletir, favorecer melhores oportunidades aos alunos durante as etapas que constituem a dinâmica da sua aprendizagem. Vou te dar aí uns minutinhos para você responder essa questão.
E aí, podemos? Vamos lá? Podemos já ir corrigindo? Vamos? Bom, a primeira frase, olha só. A avaliação mediadora ocorre a partir de uma análise qualitativa e não de uma análise, quantitativa. Quando eu estou falando de quantitativa, eu estou falando de quanto eu estou mensurando, né? Eu estou mensurando. E Hoffman, ela não fala que é importante a avaliação quantitativa, mas a qualitativa. Então, ela vai falar que nessa avaliação mediadora, aliás, isso aqui é uma expressão da Hoffman, né? E se for para você identificar o autor, você já sabe que quem fala de avaliação mediadora é Jussara Hoffman. Tá? Então, para ela, a avaliação mediadora ela vai ocorrer principalmente a partir de uma análise não quantitativa, mas de uma análise qualitativa, porque ela está mediando uma situação e não simplesmente ela está ali querendo mensurar, quantificar, porque ela está sustentando ali a sua reflexão em algo de qualidade, em algo que ela está avaliando qualitativamente. Portanto, a nossa primeira frase está errada, né? De acordo com o pensamento de Jussara Hoffman. É uma frase falsa. Segunda frase. O olhar avaliativo é complexo e multidimensional, pois se caracteriza por interpretações de diferentes intensidades e sobre as múltiplas dimensões da aprendizagem de cada aluno. Ok, isso aqui sim traduz o pensamento, né, da Jussara Hoffman, porque esse olhar avaliativo ele é multidimensional, ele vai olhar para várias dimensões, ele não vai olhar só um aspecto, ele não vai, por exemplo, olhar só para o quantitativo, mas ele vai olhar também para o qualitativo, ele vai olhar para outras circunstâncias, características da pessoa, a circunstância daquela avaliação, enfim, vai olhar para vários ângulos para se chegar a um denominador, né? Então, sim, esse olhar avaliativo, ele é complexo, ele é multidimensional, né? E ele depende aí de várias interpretações. Bom, vamos lá para a próxima. Para que a autoavaliação aconteça, tá falando aqui de autoavaliação, aconteça, é necessário garantir tempo e espaço para o diálogo, tá? Entre professor e aluno, para poder captar o significado do pensamento criativo da aprendizagem, que é sempre, né, reconstrutiva. Então, é assim, quando os professores conseguem estabelecer uma relação de diálogo com os estudantes, né, a respeito do fazer pedagógico, a respeito das aprendizagens, a respeito do desenvolvimento, né, é evidente que isso vai refletir também no que se faz, nas tarefas, nas atitudes, nos comportamentos dos estudantes, e aí cai por terra aquele medo a respeito da avaliação que fica ali, sabe? Aquele medo da avaliação como se fosse uma nuvem preta ali pairando sobre o sistema educacional, sobre a cabeça de um estudante ou outro, né? Que tem ali um desempenho não tão positivo, enfim. Aí, a partir desse diálogo entre professor e estudantes, é possível estabelecer uma relação de empatia, né? E as diferentes ideias vão ser expostas, vão ser aceitas, vão ser reconhecidas. E aí, os estudantes têm mais condições, né? Condições mais plenas para uma autoavaliação. Porque há um diálogo, porque há uma conversa, porque há empatia, né? A troca. Então, sim, esta frase igualmente está verdadeira, né? É verdadeira também, né? Depois, a penúltima.
ao propor exclusivamente, exclusivamente, quer dizer, você vai propor somente tarefas escritas. O professor tem condições de compreender se o aluno está ou não desenvolvendo integralmente? Evidente que não, né? Não é só a partir, exclusivamente de tarefas escritas. Então, não precisamos nem de grande reflexão. A gente já sabe que essa frase está incorreta a partir do pensamento da Jussara Hoffmann. E a última frase: o processo de avaliação se destina a observar, refletir e favorecer melhores oportunidades aos alunos durante as etapas que constituem a dinâmica da sua aprendizagem. É isso que se pretende com a avaliação, né? Que você tenha condições de refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem, que você consiga olhar e pensar outras oportunidades, melhores oportunidades, outras formas de se trabalhar determinado conteúdo. Então, sim, essa frase aqui está correta. Então, a gente tem que achar aqui de alternativa uma que tenha falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Vamos lá? A ordem correta do preenchimento dos parênteses de cima para baixo é falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Bom, logo de cara é nossa alternativa A, né? Então, nossa segunda questão, alternativa correta, alternativa A. E aí, gabaritando? Vamos lá resolver mais? Terceira questão, 2022, banca FUMARC, da Polícia Civil lá de Minas Gerais, prova para analista, área de pedagogia. Para uma prática de avaliação na escola, o ideal para o acompanhamento da aprendizagem do educando seria uma prática de avaliação processual. Processual quer dizer contínua, permanente, todos os dias e todas as horas. Este seria o ideal para a nossa prática diária de trabalho escolar. Quem falou essa frase foi Lucchesi, Cipriano Lucchesi. Ao realizar sua reflexão, o autor se refere à avaliação. Então, está pedindo aqui que tipo de avaliação. Isso aqui, né? Essa frase do Lucchesi traduz que tipo de avaliação. Uma avaliação classificatória, uma avaliação formativa, uma avaliação quantitativa ou uma avaliação somativa? Vou te dar aí uns minutinhos para você responder. Tudo bem? Podemos ir? Essa tá fácil, hein? Vamos lá? Vamos pensar em cada uma dessas alternativas, tá? Então vamos lá. Classificatório. O que é uma avaliação classificatória? A avaliação classificatória é aquela que quer o quê? Classificar, né? Então ela vai, classificar os estudantes. E ela vai classificar os estudantes, é uma questão muito mais política do que pedagógica, porque ela vai classificar em aprovados e retidos, né? Se fez e não fez, se aconteceu e não aconteceu, e normalmente ela acontece nos finais de ano letivo, final de bimestre, final de semestre, é uma avaliação classificatória, né? Ela vai classificar os estudantes. Por exemplo, também num concurso é uma prova classificatória, é uma avaliação classificatória, porque ela vai colocar ali os estudantes, os concursados, né, em numa classe de ordem, né? Do primeiro que acertou mais e assim e descendo, né, sucessivamente. Então você está sendo classificado. Então, ou sabe, não sabe, passou, não passou, atingiu a nota de corte ou não. Isto é uma avaliação classificatória. Bom, e não condiz com a frase, né? Porque afinal de contas, olha lá, para uma prática da avaliação na escola, para o acompanhamento do estudante, né? Qual tipo de avaliação? É uma avaliação processual. E essa processual, ela tem que ser contínua, ela tem que ser permanente, enfim,
Qual é a avaliação? A gente já viu essa processual contínua, a gente já viu que não é a classificatória, né? Bem, e aí? E a formativa? Como é a avaliação formativa? Bom, quando a gente está falando de formativa, se classificatória eu estou falando de classificar, formativa eu estou falando de forma, tá? Eu estou falando de forma, eu estou falando de formar, tá? Constituir, de dar forma, ou seja, é uma avaliação que vai contribuir para a formação de alguém. Percebe? Agora você não vai esquecer nunca mais. A formativa vai contribuir para a formação de alguém. É um tipo de avaliação que ajuda os professores no acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes. E além disso, a avaliação formativa ela fornece ali possibilidades de se fazer e de se estabelecer feedback, sabe? Para você poder ir relatando o desempenho que você, professor, está observando do estudante para ele mesmo, né? Para que ele tenha condições de ir enxergando aquilo que você está vendo enquanto desenvolvimento, enquanto progresso do estudante. Então, ela tem essa possibilidade, né, de dar o feedback. Agora, não é só para o estudante, não, que ela fornece feedback, é também para o professor. Porque o professor tem condição de, olhando o que o estudante está sendo avaliado, ele também perceber se ele está mandando bem ou não, tá? Então, a avaliação formativa, ela é uma possibilidade de ir contra a avaliação tradicional, que é excludente, que é, por exemplo, classificatória e que vai avaliar o aluno ali de uma maneira individual. Agora, a avaliação formativa, ela tem esse olhar para o individual também, e ela vai olhar principalmente para as características do estudante, para as necessidades do estudante e também para os desafios que ele está superando. Então, é sim uma avaliação formativa, né? Exatamente esta avaliação processual. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B, né? A avaliação contínua, processual, ela é sim formativa, porque ela vai constituindo o estudante, né, na sua condição de estudante, de aprendiz, né? Bom, a C, quantitativa. Olha, se a classificatória está classificando, a formativa está formando, a quantitativa está falando principalmente de quantidade. Ó, quantidade. E quando eu estou falando de quantidade, eu estou procurando objetividade. Eu estou procurando número. Eu estou procurando algo que eu consiga mensurar, quantificar. E isso pode ser por número, pode ser por informações, enfim, eu estou ali considerando quantidades, né? E se eu estou considerando quantidade, eu não estou pensando ali em avaliar processualmente, mas pontualmente, né? Eu não estou considerando ali todos os dias e todas as horas, né? Olha, de uma forma contínua, né? De uma forma processual. Então, também não é a nossa alternativa, até porque a gente já sabe que é a B, né? Mas vamos lá, né? A gente está aqui fazendo simulado que é também para nos lembrarmos de conceitos, né? E entendermos aí como é a avaliação e como essa avaliação é cobrada ali pelas bancas, né? E aí a gente tem a somativa. A somativa é uma avaliação que tem por objetivo avaliar, né, quais foram as habilidades e as competências desenvolvidas pelos estudantes no final de um período, no final de um processo. Ela vai atribuir nota, ela vai atribuir conceito que vão se somando. Ela é muito parecida com uma avaliação tradicional. E ela acontece, né? E ela vai somando, né? Ó,
ela vai somando e ela é muito parecida com a avaliação tradicional, porque você vai pegando várias avaliações e você vai somando num determinado período, naquele bimestre, naquele semestre, ao final do ano. Então, também não é a nossa alternativa. E aí, para gabaritar, temos aí na questão 3, alternativa B, de bora lá resolver mais. Olha aí, nossa quarta questão, 2020, Banca IBAD, Prefeitura de Linhares, Espírito Santo, prova para professor. A ação educativa exige uma prática avaliativa intencional e planejada, ou seja, exige cuidados metodológicos na proposição dos atos avaliativos, na seleção dos instrumentos que permitirão coletar os dados necessários para a avaliação. Exigirão cuidados metodológicos na construção dos instrumentos, na sua aplicação, assim como na compreensão dos resultados obtidos e, principalmente, na aprovação dos alunos, comparação entre os estudantes, reorientação das atividades, aplicação de novos testes e reação psicológica dos discentes. E aí? Te dá aí uns minutinhos para você pensar. Essa também tá fácil, hein? Podemos ir? Vamos lá? Vamos ver como é que isso se destrincha? Ó, na ação educativa, opa, eu até passei aí um traço onde não era. Vamos lá, ó. A ação educativa exige uma prática avaliativa intencional. Tá falando que a avaliação é intencional. E a avaliação é também o que? Planejada. E sim, a avaliação tem uma intenção. Você tem uma intenção de descobrir o quê? Né? Qual é o que é que está por trás daquela avaliação? Você quer saber se o seu estudante aprendeu? Você quer saber se ele domina tal conteúdo? Enfim, né? Ela é intencional, né? E ela é planejada. Você colocou lá no seu planejamento, é depois de um determinado conteúdo, enfim, ou seja, exige cuidados metodológicos na proposição dos atos avaliativos. E começa, olha, na seleção dos instrumentos que permitirão coletar os dados necessários para avaliação. Exige também cuidado metodológico em relação à construção dos instrumentos, ou seja, eu não vou pegar um instrumento avaliativo qualquer, eu vou construir esse instrumento a partir da minha intencionalidade, a partir do planejamento que eu estou fazendo naquele contexto, né? Ó, e tem que ter a ver com a sua aplicação, assim como na compreensão dos resultados obtidos e principalmente no quê? Né? Você está pensando aí uma avaliação, ela é intencional, ela é planejada, você vai considerar aí os instrumentos avaliativos, né? Você vai considerar a aplicação dessa avaliação, para que você consiga compreender os resultados que vão surgir dessa avaliação. Mas, para você compreender o que mais, né? O que mais considerar além dos resultados que esse instrumento vai trazer. É para você considerar se os alunos serão aprovados ou retidos? Não, né? Não vou considerar a aprovação, porque senão eu estaria lançando mão de uma avaliação classificatória, de uma avaliação excludente, de uma avaliação que não precisaria ter aí grandes critérios, né, de seleção de instrumentos, porque se é para avaliar se o estudante sabe ou não sabe, né, eu estabeleço aí alguns critérios, porque a minha intencionalidade vai ser só saber se ele está aprovado ou não. Mas veja, eu preciso compreender
os resultados, né? Analisar os resultados e, principalmente, comparar os estudantes entre eles? É para isso que serve a avaliação? Não, né? Não estou aqui para comparar o Joãozinho com o Pedrinho. Não estou aqui para comparar a Aninha com a Mariazinha. Estou aqui para fazer uma avaliação de cada um, né? Olhar para cada desempenho, para cada progresso dos estudantes. Se há que ter alguma comparação, que essa comparação seja dele com ele mesmo, né? Então, olha, em tal época do ano, com tais conhecimentos, conseguiu avançar desta maneira. Mais tarde, olhando para este único estudante, como é que foi o seu desempenho? Então, se eu tiver que comparar, não é estudantes diferentes, mas um estudante com ele mesmo. Olha, ele não estava conseguindo, agora já está conseguindo. Não conseguia fazer tal coisa, agora já faz tal coisa, né? Então é só ele com ele mesmo, não tem sentido comparar pessoas diferentes, né? C. Reorientação das atividades. Isso mesmo, perfeito, é exatamente isso, né? É para eu compreender como é que esses resultados apareceram, de que maneira que eles surgiram, que impacto que eles tiveram isso nos estudantes, mas principalmente, não é só no resultado do estudante, mas é principalmente para o professor mudar o rumo. Ou falar, não, ok, os estudantes estão andando bem, então significa que o ensino foi eficaz, né? Se está tendo um retorno positivo, ok. Ou não, os estudantes não estão entendendo determinado conceito. Ora, então sou eu que preciso retomar, sou eu, professor, que preciso planejar e intencionalmente reformular ali os meus planos e planejamentos, né? E mudar de rumo, então reorientar as atividades. E aí, D, aplicação de novos testes. Olha, não é aplicando outro teste, não é aplicando outra prova, não é aplicando outro instrumento qualquer aí de avaliação que você vai modificar os resultados. Os resultados vão se repetir, porque se você vai retestar, você vai buscar exatamente as mesmas situações, as mesmas respostas. Então, não adianta fazer outra prova. Há que se entre uma prova e outra, né, entre um instrumento e outro, tem que ter aí uma modificação, tem que ter uma retomada, tem que ter uma revisão das atividades, tem que ter uma retomada dos conteúdos, tem que haver aí uma análise, uma leitura, enfim, alguma outra estratégia para retomar aí esses conteúdos que não foram tão bem aproveitados, né? Então, a gente já viu que não adianta aplicar simplesmente outras provas ou outros testes. E reação psicológica dos discentes. Olha, discente, às vezes, pode confundir aí alguma pessoa, né? Discente, eu estou falando sempre dos estudantes, tá? São os estudantes, docentes são os professores e discentes são os alunos, os estudantes. Então, estou procurando aí uma reação psicológica dos discentes, né? Eu vou utilizar esses instrumentos todos para provocar uma reação psicológica, só se for de medo, né? De aterrorizar os estudantes naquele sistema antigo e tradicional que ficava pondo medo nos estudantes em relação às avaliações, em relação aos instrumentos de avaliação que provocavam aí paura em determinados estudantes, dava branco, ficavam nervosos, né, diante ali de uma situação avaliativa. E isso acaba depois repercutindo, inclusive reverberando, né, na vida pessoal dessas pessoas. Então, é bem complicado isso, né? Mas, olha, nossa alternativa correta é a alternativa C, reorientando atividades, ok? Tá? E aí, gabaritou junto comigo?
Tá aí só mandando bem? Ah, beleza. Vamos lá resolver mais uma questão? Bora lá. Olha aí, quinta questão, né? A quinta e última questão de hoje. Senão o vídeo fica muito longo. Ó, 2020, Banca Cotec, Prefeitura de São Francisco, Minas Gerais, professor de educação infantil. Segundo Libânio, ó, tá abordando aqui um outro autor para falar de avaliação. A avaliação é uma tarefa complexa, ó, que não se resume à realização de provas e atribuição de notas. Quer dizer, está dizendo que avaliar é algo além, né? Não é só fazer prova e dar nota, né? Faz prova e dá nota, faz prova e atribui conceito. Ó, a mensuração, ou seja, a quantificação, apenas proporciona dados que devem ser submetidos a uma apreciação qualitativa, ou seja, você aplicou uma prova, te deu números, isso aqui é para você analisar, tá? A avaliação escolar para o autor é o quê? É um instrumento para obtenção de dados quantitativos acerca dos alunos, professores, da estrutura organizacional, dos recursos e das práticas de gestão, entre outros aspectos. B. É um comportamento que busca, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos, determinar a correspondência destes com os objetivos propostos. C. Deve ser realizada pelos alunos, pelos pais e pela comunidade em geral, com o intuito de assinalar pontos deficitários e melhorar a qualidade, né, dos serviços oferecidos. D. Deve ser realizada por equipes externas e visa apresentar as qualidades e deficiências da instituição e de seus cursos. E deve ser realizada pela direção da escola e está a serviço dos objetivos do ensino, do projeto pedagógico, do currículo e das metodologias. Te dá aí mais uns minutinhos para você pensar. Tudo bem? Podemos corrigir? Podemos ir lá? Olha, então pensando a partir do entendimento que Libânio tem a respeito de avaliação, né? A avaliação para Libânio, né? Qual é o entendimento, né? O que ele considera a respeito da avaliação? Ele está falando aqui, olha, que é uma atividade complexa, né? Não é uma atividade simples para Libânio, a avaliação. É uma atividade complexa. Vai muito além de meras provas e meras notas, né? Mensurar, né, a mensuração, a quantificação apenas proporciona dados, quer dizer, vai levantar dados, mas esses dados, eles precisam de uma apreciação, você precisa analisar esses dados qualitativamente, você tem que olhar para esses dados, para esses números e interpretá-los, analisá-los, né? Então, a partir desse entendimento, né, que está posto aí no enunciado, o que Libânio pensa a respeito da avaliação? É um instrumento para obtenção de dados quantitativos acerca de alunos, professores, da estrutura, dos recursos e das práticas, entre outros aspectos? Não, né? Não estou pedindo dados quantitativos, mas ele fala, olha, se tiver dados quantitativos, eles têm que ser analisados qualitativamente e não quantitativamente, né? Então não é um instrumento só para obtenção de dados quantitativos, porque aí é só juntar dado em cima de dado e isso não leva a lugar nenhum, né? É só me dar informação sobre informação sem análise, né? Então não é isso que está descrito aí no pensamento de Libânio. B. É um comportamento que busca, através da verificação e qualificação, então, olha, está verificando, mas está analisando também os resultados obtidos, determinar a correspondência desse com os objetivos propostos,
perfeito, é exatamente esse o pensamento de Libânio em relação à avaliação. Ou seja, vai observar os dados, vai levantar os dados, as informações, vai se fazer uma análise desses dados, dessas informações, para ir pensar isso tudo. Qual é a relação com o que foi planejado? Com qual foi o objetivo? O que se pretendia com esse instrumento de avaliação, com esse plano de ensino, com esta etapa, com esse segmento? Enfim, tem que fazer essa correlação entre aquilo que você está colhendo de informação e qual foi a sua intenção. Chegou realmente no objetivo? Não chegou? Né? Essa sim reflete, né, o pensamento de Libânio, mas vamos ver as demais alternativas. Olha, deve ser realizada pelos alunos, ok, pelos pais. Pai agora vai fazer avaliação? Ai, 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 né? Pela comunidade em geral? Ui, 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 comunidade fazendo avaliação? Claro que não, né? Com o intuito de assinalar pontos deficitários, quer dizer, só para pegar pontos fracos, né? E melhorar a qualidade dos serviços oferecidos? Não, né? Isso aqui está mais como uma pesquisa de satisfação do que uma avaliação educacional, né? Uma avaliação de aprendizagem. D. Deve ser realizada por equipes externas e visa apresentar as qualidades e deficiências da instituição e dos seus cursos. Isso aqui está mais parecendo um ENAD, né? Que é uma avaliação externa. O ENAD é uma avaliação que vem de fora para dentro da faculdade, né? E vai tentar enxergar alguma qualidade e deficiência da instituição. E não é isso que traduz o pensamento de Libânio em relação à avaliação escolar, né? A avaliação da aprendizagem. De jeito nenhum, a avaliação externa está fora de cogitação. E deve ser realizada pela direção da escola, quer dizer, a direção que vem e impõe uma avaliação, desconsidera o processo de ensino e aprendizagem, desconsidera a relação professor-aluno, desconsidera o planejamento do professor, né? Então, é a direção que vai aplicar a avaliação e está a serviço dos objetivos de ensino do projeto pedagógico, do currículo e das metodologias, quer dizer, para seguir o plano, o projeto político-pedagógico a qualquer custo? De jeito nenhum, né? Não é a direção da escola, portanto, a nossa alternativa correta é definitivamente a alternativa B, né? E aí, eu tenho certeza que você gabaritou comigo. E gabaritando comigo, nós vamos nos despedir agora. Não esquece de colocar aqui embaixo nos comentários o assunto que você quer ver aqui no canal, que a gente explora e traz aí para vocês. Beijo grande e até o próximo vídeo. Até mais!